Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos nos reunindo para o estudo da noite. E é um momento onde a gente procura levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais que sempre conosco estão nos orientando e fazendo com que possamos, através do pensamento, elevar a nossa concepção de justiça e de caridade. Nesta noite, antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos lembrar aos queridos irmãos que quiserem colocar o recipiente de água para ser fluidificado, estejam à vontade, porque a espiritualidade virá dentro da necessidade de cada um a pôr os medicamentos necessários. E vamos, portanto, iniciar com a prece que Jesus nos ensinou, dando assim o início e com a permissão de Deus o nosso estudo da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, livrando-nos, Senhor, de todos os males, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, o estudo de hoje nós vamos tratar sobre o tema esperança. Não sei se os irmãos estão lembrados, há poucos dias atrás, lá em Brasília, no Distrito Federal, houve um anúncio de emprego em um supermercado, onde provocou uma fila gigantesca. Foram oferecidas 300 vagas para a loja que ainda não havia sido aberta no Itaporã. Quando no meio da tarde, 15.000 pessoas já haviam deixado o currículo, segundo o gerente daquela empresa. Que força é essa que move as pessoas na direção de um futuro incerto? Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: Pandora era uma princesa da Grécia antiga que recebeu de deuses ciumentos de sua beleza um presente, uma caixa misteriosa. Disseram-lhe que jamais a abrisse. Mas um dia, vencida pela curiosidade e tentação, ela ergueu a tampa da caixa para dar uma espiada.
liberando no mundo os grandes males, a doença, a inquietação e a loucura. Um Deus compadecido permitiu-lhe fechar a caixa a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida, a esperança. Sentimento que nos leva a olhar para o futuro, condenando-o, ou melhor, condenando-o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. Esperança, meus irmãos, significa confiança, expectativa ou perspectiva. Esperança aponta para um bem futuro e possível, mas incerto. Diz respeito aos bens árduos e difíceis que não dependem apenas da vontade de quem os espera, mas de circunstâncias externas, o que a torna incerta e falível. Esperança aponta para um bem futuro possível, mas incerto. Diz respeito aos bens árduos e difíceis, que não dependem apenas da vontade de quem os espera, mas de circunstâncias externas, o que a torna incerta e falível. No pensamento grego, meus irmãos, esperança designava tanto o momento feliz ou infeliz de quem espera. No pensamento romano, a palavra esperança designava somente o momento feliz. Ambos os pensamentos jamais atingiram a destreza de um futuro feliz. Foi a revelação judaico-cristã que levou-a à categoria de uma virtude fundamental da vida cristã. Para a compreensão do tema, meus queridos irmãos, tivemos a contribuição de Paulo de Tarso e Santo Agostinho. Se formos rever as histórias, nós vamos deparar com isso. E também de tantos outros. A esperança tem duas filhas lindíssimas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas são. A coragem a mudá-las. Santo Agostinho disse isso. Porém, foi São Tomás de Aquino quem explicou os fundamentos da esperança e de sua reação com a fé e a caridade. Se o homem deve se apegar à esperança, como o navio à âncora. Há, entretanto, uma diferença entre
a âncora e a esperança. A âncora está fixada abaixo. A esperança, ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Deves ter de início a fé para conhecer a verdade, em seguida a esperança, para colocar teu desejo no verdadeiro fim. Enfim, meus irmãos, a caridade pela qual teu amor será totalmente retificado. São Tomás de Aquino classifica o desespero e a presunção como pecado, e por isso o oposto da esperança. O desespero é a pouca confiança em Deus, o amor próprio, o orgulho pessoal. A presunção é achar-se alguém digno de uma posição religiosa vantajosa, sem de fato ser. Virtudes são potências racionais que inclinam o homem para o bem. A virtude moral predispõe o indivíduo à prática do bem. Há duas espécies de virtudes: adquiridas e as infusas. As virtudes adquiridas são principalmente 4, assim as denominamos de prudência, justiça, fortaleza e temperança. Entre as virtudes infusas estão a fé, a esperança e a caridade. São conhecidas infusas, meus irmãos, porque não são o produto de uma prática, mas um dom infuso de Deus nos seus filhos. Assim, a esperança não é o produto da nossa vontade, mas de uma espontaneidade sem que uma razão a explique. A fé é um sentimento inato do indivíduo, podendo ser cega ou raciocinada. A fé cega, nós já sabemos, meus queridos irmãos, levada ao excesso, né? Produz o fanatismo. A fé raciocinada, não. Apoia-se sobre os fatos e a lógica. Cresce porque ouve. A fé, mãe da esperança e da caridade, é filha do sentimento e da razão. A fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Quem disse isso foi Emmanuel. Faz parte da vida sofrimentos e aflições. Entretanto, se as aflições nos alcançar, que ela produza a paciência, e a paciência produza a esperança. Temos este tesouro em vasos de barros, meus irmãos, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não
angustiados, perplexos, mas não desanimados, porque nós somos corajosos, nós temos a coragem de buscar o melhor. Perseguidos, mas não desamparados, meus irmãos, abatidos, mas não destruídos. O Espiritismo, meus irmãos, dá-nos subsídios para melhor compreender a esperança. Na perspectiva do Espiritismo, que nos fornece uma dimensão realista da vida futura, a esperança torna-se uma força inovadora. Para nós espíritas, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilitam o entendimento sobre as dificuldades do nosso cotidiano, enfrentadas pelo espírito em seu processo evolutivo, por meio de reencarnações, de vidas sucessivas, submetida à lei de causa e efeito que rege o seu destino. A criatura humana compreende ao longo das experiências reencarnatórias que é responsável pelos seus atos e que, por meio da lei de liberdade, é livre na hora da semeadura, mas escrava no momento de colheita. Aos poucos, compreendemos que as dores e sofrimentos são decorrentes de nossas próprias ações presentes ou passadas, constituindo-se em valiosas oportunidades de aprendizado, seja pela prova redentora ou pela expiação libertadora. Pois bem, meus irmãos, a esperança no Evangelho, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Agora, meus irmãos, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Vamos buscar dentro de nós, meus queridos irmãos, tudo isso, em especial esse amor que nos envolve por Deus. Nem todos nós temos o voo da fé, nem todos podemos oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Esse texto nós encontraremos no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, na página 75.
E em Fonte Viva, na página 94 de Emmanuel, diz o seguinte: o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Lá em Vinha de Luz também, na página 58, Emmanuel nos diz: quando te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda a crise é fonte sublima do Espírito renovador para os que sabem ter esperança. Em Fonte Viva, na página 3, Emmanuel também nos traz a seguinte mensagem: aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Caríssimos irmãos, é por essa razão que nós lutamos, fazemos da nossa vida um espelho para aqueles que nos veem. Primeiro porque nós, todos os dias, devemos olhar no espelho e redimir dos nossos erros cometidos no dia anterior. E dar graças a Deus, rogando a esse Criador, que nós possamos ser melhores no dia seguinte. É uma luta, nós sabemos disso. Mas é necessário que coloquemos esse capacete vivo em nossa cabeça, para que ele nos proteja, ou seja, proteja os nossos pensamentos, fazendo com que tenhamos dentro de nós a permanência da fé, a permanência naquilo que denominamos esperança e, sobretudo, o amor, que são esses três, seria um tripé neste momento para que a nossa estada nesta caminhada seja de fé, esperança e muito amor. Eu diria também, lá, Emmanuel, em Vinha de Luz, na página 86 também, ele traz a seguinte mensagem para o nosso consolo. Diz o seguinte: Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico
e renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Veja que magnânime expressão numa frase, num contexto que Emmanuel manda para a gente. Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar diuturnamente as nossas atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar em Deus, poder maior que nos dirige. Meus irmãos, é o mínimo que nós podemos fazer, principalmente para nós mesmos, porque amanhã, quando partirmos deste planeta Terra, nós temos numa bagagem o de melhor para o mundo espiritual. Pergunto aos queridos irmãos: estamos sim preparados? A esperança deve ser primordial na nossa conduta, porque Jesus espera de nós o melhor. Como aquela princesa, né, que recebeu aquela caixa onde existia coisas importantíssimas, mas a curiosidade que nos conduz nos leva à desobediência, né? Ainda bem que um Deus compadecido da Pandora permitiu-lhe fechar a caixa, né? A tempo de prender o único antídoto suportável à infelicidade do ser humano. É exatamente o tema de hoje, com a simples palavra esperança. Precisamos ter esperança de poder conquistar o que há de melhor dentro do nosso ser, buscar infinitamente a grandeza que existe no nosso ser, botar para fora o que de melhor temos que às vezes ainda não descobrimos, porque não só para nós isso é essencial para a nossa vida, mas para todos aqueles que dependem de nós, aqueles que estão próximo de nós, aqueles que estão à nossa volta. Jesus nos quer assim. Por isso, meus irmãos, que devemos ser ordeiros nas pegadas de Jesus, porque somente através deste Mestre amado é que haveremos de ter a tranquilidade
na fé, na conquista da esperança, despojando do nosso amor. Caríssimos irmãos, a esperança, portanto, aponta para um possível futuro. E que esse futuro, apesar de incerto, nós devemos nos aprimorar para que alcancemos os titanes da verdade, alcancemos, não diria o reino dos céus, mas que pudéssemos nos aprimorar, que quem sabe numa sucessão reencarnatória podemos lá chegar. Queria agradecer a todos pela paciência. Espero que os irmãos reflitam sobre o que foi dito esta noite. São mensagens não vindas de mim, mas de espíritos maravilhosos que sempre nos orientam, nos acolhem e nos mostra a realidade da vida. Que Deus possa, na sua misericórdia, abençoar cada um de vós e que tenhamos uma noite tranquila e vamos refletir com tudo que Deus quer que sejamos para nós e para o próximo. Jesus amado, obrigado por nos conter tranquilos nessa exposição, com a ajuda desses colaboradores espirituais, que muitas vezes nos impõem normas, mas que são normas de sapiências, que Deus quer de cada um de nós o filho que Ele sempre deseja. Uma boa noite e que Deus os abençoe agora e sempre. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Com certeza, Deus assim o quer.